Começando agora mais um episódio do seu Corpo Pod, o seu podcast de saúde e bem-estar. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que ela é profissional de educação física e treinadora. Seja muito bem-vinda, Ana Cecília, ao seu Corpo Pod. Olá, muito obrigada. Oi, gente. Para quem não conhece, a Ana é treinadora, profissional de educação física, como eu falei, tem bastante experiência em treinamento de base e corrida. E aí eu queria começar falando um pouco da sua história, como você entrou na educação física, como você começou a trabalhar com o movimento, com a corrida, para a gente falar um pouco desse movimento que é o Mulheres que Treinam Muito. Eu vim do handball, jogava handball na Baixada Santista, sou da Praia Grande. E joguei por Praia Grande, joguei por Santos, e dos 7 anos até os 16, 15, 16. E eu sempre quis ser bancária. Então, com 16 eu comecei a estudar pro concurso, né, de um banco público. E saí do time para estagiar no banco. E aí, eu mudei a rotina, né? A rotina de time era 7, 8 horas de quadra por dia e fui trabalhar no banco. Então eu ganhei 30 quilos em, tipo, 2 anos de estágio. Passei no concurso, então com 18 eu tava concursada e, e aí eu usava roupa social e eu já tava usando o tamanho máximo da loja. Tava usando o 52, que era o maior tamanho de camisa. E aí um botão estourou no pé de um gerente. E eu falei, então, né? E eu lembro de que quando eu comprei essa camisa 52, eu já pensei, puta, tamanho máximo aqui, hein? Vamos dar uma segurada, tá? Mas assim, nada que fizesse eu tomar grandes providências. Quando esse botão estourou, eu entendi que e aí o meu pensamento foi o seguinte, pô, vou ter que ir até Santos comprar. Ou podia começar a treinar, né? Vou, tipo, voltar a fazer alguma coisa, porque já tinham 2 anos que eu tinha saído do time. E, e aí foi muito rápido, porque eu simplesmente parei de comer o que tinha no banco, porque rotina de bancário é muito intensa mentalmente, emocionalmente e tal, então eu lembro de comer muito, né? Tudo que tinha eu comia e tal. E não treinava, né? Enfim, isso também é uma grande questão. E aí eu comecei a levar a marmita. Então eu parei de consumir aquelas coisas e tal, e fui pro funcionalzinho lá, X, na Praia Grande. Fazia, tipo, todo dia eu fazia uma meia horinha, 40 minutos de treino funcional. E parei de comer açaí, porque Praia Grande era só açaí. Parei de comer açaí por um tempo, e aí eu comecei a perder muito peso, muito peso, muito peso, muito peso. Ironicamente, perdi 42 quilos em, tipo, um ano, 10 meses, na verdade. E aí eu vi essa coisa acontecer. Então eu lembro que eu tava estudando de novo pra uma prova interna lá do banco, e ao mesmo tempo eu tava lendo como eu emagreci. Então eu tava lendo vias metabólicas e como a nutrição aconteceu, e aí eu vi que não fazia tanto sentido eu estar no banco. Então eu saí, larguei meu emprego público, comecei educação física, trabalhei no shopping pra fazer dinheiro, né? Entrei nessa academia, que foi a única academia que eu trabalhei na vida. E, enfim, fiz uma transição de carreira da minha primeira carreira. E hoje tô na educação física, mas... E aí eu lembro que nesse estúdio de funcional, teve uma prova lá na Praia Grande, a meia maratona. E todos os alunos, nós éramos em 18, 15 estavam inscritos. Então a academia ia fechar para eles treinarem corrida. E eu falei, tá, eu não corro. Ele falou, ué, vem com a gente, se inscreve aí pros 10. Então eu comecei a treinar com eles, meio que obrigado. Fiz a primeira prova. E aí, quando você pega a primeira medalha, pra mim, pelo menos, foi aquele clichê todo, anjos cantaram. E eu falei, caraca. E eu lembro de ir pro banco com a medalha e ficar, nossa, eu sou muito capaz, olha o que eu fiz, corri 10K. E é muito louco, porque eu sempre quis muito ser bancária, mas quando eu me vi capaz de correr 10 quilômetros e de e de me proporcionar essa mudança, porque eu não conseguia subir a escada do almoxarifado do banco. Eu subia, mas assim, que custo, né? Subia e ficava lá uns 5 minutinhos. Então eu lembro da primeira vez que eu subi a escada sem cansar. Isso pra mim fez muito mais sentido do que estar no emprego público, sabe? Então, hoje, ter essa sensação das minhas alunas bate muito com o que eu sentia lá há 10, 13 anos atrás. Eu te entendo, sabe, Ana, porque é muito engraçado. Eu sou filho de uma bancária do setor público, minha Uhum. mãe, e não mudou muita coisa. Com a tecnologia, né, minha mãe trabalhou 30 anos no banco, da geração da máquina de escrever. E as pessoas eram muito ativas, né? Porque hoje a gente faz tudo no computador. Então, hoje a pessoa que trabalha no banco fica mais tempo sentada e ela tem um estilo de vida tão estressante, principalmente em São Paulo, uma capital. E se você não tiver um programa, uma cabeça dentro do próprio banco,
você teve uma virada de chave, e nem todo mundo tem essa virada de chave. E o bacana com a internet, que a gente estava conversando agora há pouco, que as pessoas começam a ver e se espelhar, e você virou uma referência para as mulheres por, por conta do treinamento de base e por conta da corrida, que são duas áreas que você atua. Isso a gente está falando como subir a escada do banco, sobre qualidade de vida, uma mãe poder correr, brincar com a filha, de uma avó brincar com uma neto, com o neto, do básico. A gente está falando de saúde. Antes de estética, antes de qualquer outra questão, se você não tem saúde, você não tem nada. E cada vez mais a gente fala de saúde, mas a gente precisa especializar um pouco. A gente precisa falar da saúde da mulher. E a saúde da mulher não é só cuidar da mulher quando ela estiver na menopausa, por conta de vários fatores ambientais, emocionais e de comportamento. Muita mulher tem uma menopausa precoce. E o esporte, o exercício, o seu trabalho entra aí. E então, eu queria entender, para quem não conhece, o pessoal que está acompanhando a gente, o que é o treinamento de base? E como que ele pode ajudar uma mulher, se ela quer correr, se ela quer ser uma mulher mais forte, se ela quer melhorar a estética dela? Primeiro, resgatando um pouco da história, eu lembro quando as influencers começaram a aparecer, em 2013, tá? Então eu lembro de pesquisar já tinha Instagram, pesquisar no Instagram quem eram as influencers e nenhuma falava sobre função. Era só estética. Só estética. Nenhuma falava sobre autonomia física, nenhuma falava sobre capacidade física. Nenhuma falava sobre nada além da estética, né? Então era muito antes e depois, muitos anos. Eu mesmo, no começo desse se rolar meu Instagram lá pra baixo, tem muito antes e depois. Porque eram realmente o que eu consumia, né? Antes de me formar, principalmente. E no começo ali da minha carreira, eu só consumia isso. Então, hoje eu acho que a gente tá nesse lugar de poder informar as pessoas que a estética é consequência do processo todo. É claro que é muito legal você se ver num corpo que você acha bonito pra você, que você se vê, que a sua autoestima tá boa, enfim, tudo que a estética promove, mas é muito importante a gente falar de prioridade de capacidade física, de ter força pra fazer as coisas básicas, de não só força, mas ter agilidade pra, sabe, um reflexo, levantar do chão, se você tropeçar, você conseguir se empurrar do chão e levantar, você conseguir segurar uma criança, caso você precise, você segurar um adulto, caso caso esse adulto precise, você tirar um cachorro do chão, são coisas que as coisas acontecem e só quando acontece a gente fala: "Caraca, eu não consegui segurar o meu marido que caiu, né. Pô, minha mãe tombou ali, eu não vou cair que nem uma jaca no chão". Exatamente. Então, o treinamento de base, quando a gente fala de corrida, é literalmente criar uma base muscular, e não só força, mas outras capacidades físicas, para que você, pratique a tua modalidade alvo. Então, no treinamento de base de corrida, por exemplo, a gente está criando volume de corrida e volume muscular para aguentar esse volume de corrida. Você prepara o corpo para aquela atividade. Para essa atividade principal. O treinamento de base de um jogador de futebol é ter um volume de músculo, um volume de força adequado para que esse cara aguente jogar. Então, o treinamento de base é literalmente a base para esse esporte, mas se você não corre, é importante você ter uma base para seja lá o que a vida vai te apresentar. E aí quando a gente fala de ter uma modalidade que você gosta, é exatamente nesse lugar muito aberto, muito livre, e eu falo isso quase que diariamente, eu fico muito feliz todas as vezes que eu falo. Se agora você tá correndo e tá gostando, que legal. Se amanhã você quer fazer dança do ventre, que legal, minha filha, vá dançar, mas não deixa de agachar, não deixa de fazer o treino de base pra seja lá o que você vai fazer, porque é pra muito além da modalidade que você tá ali, e essa modalidade é muito transitória no decorrer da tua vida. Né, claro que há pessoas eu quero correr para o resto da minha vida, agora, né, pode ser que daqui a 20 anos essa conversa mude, não sei. Mas a base é o que vai te levar para daqui a muitos anos e tirar a gente desse lugar, ou pelo menos colocar a gente num lugar diferente dos nossos pais, dos nossos avós, de que a terceira idade é um lugar muito que velhinhos não têm capacidades físicas, que velhinhos andam com dificuldades, que a mulher tá fadada à osteoporose, por exemplo. Então o treinamento de base é tudo isso, né, ao mesmo tempo que é uma coisa muito fechadinha, muito específica,
é basicamente a base para tudo. Eu fico muito feliz de receber você aqui e saber que essa foi uma escolha, que além do online, do podcast, offline, eu tô próximo de uma profissional que pensa assim. Porque, infelizmente, muitos profissionais não pensam assim. A prioridade da pessoa, não a minha prioridade. Eu sou um treinador de corrida, mas às vezes a pessoa não quer correr, eu tenho que convencer ela a correr. Não. Eu preciso convencer você a agachar. Por quê? Você vai usar o agachamento para pegar o seu cachorro, o seu filho no chão. Agachar para pegar a sua compra no mercado. Vai fazer a compra do mês, Saco pesado de ração. o saco pesado de ração. Sei lá, cara. Pegar Então, qualquer coisa de chão. eu acho isso fantástico, porque a gente estava conversando disso e o mundo está muito polarizado, né? As pessoas estão cada vez querendo a sua verdade, mas tem um meio termo, tem a questão do equilíbrio, essa questão de respeitar a individualidade. E isso é muito importante para a longevidade, para a saúde. E esse é o objetivo do podcast, de levar essa informação. A gente trouxe o Ari, um skatista, com 57 anos, anda de skate alto nível. Olha aí. E aí vai ser a geração que vou andar de skate com o neto. E você como mãe, Duda tem 5 anos, né? Duda tem 5. Se você quiser correr daqui 20, 30, você vai poder correr com a sua filha, quem sabe com seus netos. E isso é muito bacana, porque isso é saúde psicológica, saúde emocional. E o treinamento ele não é só saúde física. Não. Então esse trabalho que você faz, os profissionais de educação física fazem, a base é o trabalho físico. Só que a consequência não é só física. Isso que é importante, eu acho, no mundo que a gente vive. Porque você que trabalha exclusivamente com mulheres, você sabe dessa demanda emocional, as consequências de uma alteração hormonal, um excesso de peso, uma falta de musculatura, um desequilíbrio ali. E você, como profissional, você vai tentar equalizar isso para deixar aquela pessoa mais preparada para aquela vida, para aquele momento que ela está passando. Exato. A maioria das minhas alunas não são corredoras, são mulheres que treinam para a vida, Bacana. justamente por isso. E são mulheres que já fizeram maratonas e agora estão apenas sendo, sabe, vão lá, correm 5, correm 10 às vezes. Mas você aceita a mulher que... Eu nunca corri, eu quero treinar com você. Eu quero que você passe um treino para mim de Eu corrida. aceito mulheres que querem treinar. E querem treinar. Assim, eu tenho ressalvas com alta performance, porque nem pessoalmente eu vivi alta performance, então eu acho injusto prepará-las. Preparo em até certo nível, até certo ponto da alta performance. Gosto sempre de trabalhar com um treinador ou uma treinadora a mais, porque eu sou exatamente esse lugar de acolhimento, de a coisa mais sensível do treinamento, mas naturalmente mulheres que buscam alta performance não precisam desse acolhimento tão forte. Então, eu eu tenho 2 atletas de alta performance, eu sou a preparação técnica, de base literalmente, elas têm uma treinadora de corrida, então eu trabalho em conjunto, mas 90% das mulheres é todo mundo, mulheres comuns fazendo, é o que a gente brinca, fazendo coisas extraordinárias, né, então, são mães que acabaram de parir, estão voltando a correr do mesmo jeito de antes da gravidez, isso é um baita de um feito. Tão legal quanto uma maratona, tão legal quanto um triatlo, você recuperar a tua capacidade, a tua percepção de ser capaz de fazer as coisas, independente do que tá acontecendo na tua vida, né. Isso é E cada um tem um objetivo, né? A gente nunca... Cada um tem uma demanda, cada um tem uma vida, cada um tem uma história. Então você respeitar, ouvir, eu acho que como profissional de saúde, eu acho que esse é o maior diferencial hoje, que não era para ser um diferencial. exato. Hoje em dia se tornou diferencial, mas eu acredito muito que é o básico. E ainda falando disso, de respeitar a individualidade, ainda a gente vê que tem muitas pessoas que olham, nossa, como você treina muito. Se você é mulher, você é forte. Como músculo, é mal visto. Ainda essa questão estética. É claro que pode ter um excesso de estética, mas a gente também não pode achar que o músculo é ruim, né? Isso a gente tem que pontuar, né? Como você vê isso na pele, né, nas suas alunas, ou você vê nos ambientes que você frequenta, essa questão do, nossa, mas para que precisa treinar agachamento com tanto peso? Porque às vezes não é tanto peso, são 15 quilos de cada lado. Uhum. Eu ainda tô reformando a minha opinião sobre isso, porque a minha grande questão, e aí a Ana falando, tá, não é mulheres ou treinadora, a Ana, pessoa física. A minha grande questão é em que momento da história é isso, ser forte virou ruim, sabe? Porque tem um grande lance, o ser forte, o senso comum tá no lugar de que me vem com músculo e já deduz que eu sou forte. Só que força é uma capacidade física, a gente não vê.
essa capacidade. Eu posso não ter músculo aparente e ser muito forte. Assim como, e é o caso, eu tenho pernas muito musculosas, não necessariamente são fortes. Minha capacidade de pegar peso na perna é ridícula. Uma vergonha, inclusive, desculpa por isso. É muito vergonhosa proporcionalmente. Então, tem muito conceito enviesado, tem muito. E aí se mistura com essa coisa de que, ai, músculo é feio, esteticamente é feio, mulher fica masculinizada, e pipipi, popopó, mas as coisas se misturam e eu acho natural, porque a informação é dada, né, a rodo aí, mas o conceito não pode se perder. Então, força é uma capacidade que a gente não vê no corpo, a olho nu, não sei se tu é forte, se não é. Não tem como saber. Preciso ver você empurrando a barra, né, agachando, empurrando o leg press, sei lá. E pessoalmente eu já vivi muitas coisas, né. Essa fase da academia que eu te falei que eu treinava muitos homens, eu era mu fisicamente eu era muito diferente, eu tinha muito mais músculo aparente. Então isso me trazia tipos de alunos que queriam ficar igual a mim. Eu era habilitada para deixar eles fortes, então tudo bem. Então eu deixava passar e na época eu precisava, então eu nem dava esse discurso para eles. Muito bom. Mas hoje, quase que diariamente eu tenho que ficar, não, calma aí. Você pode treinar comigo, eu não vou te deixar muito musculosa se não é o que você quer. Perfeito. Até porque não é só isso que determina. Eu não sei como é tua dieta, se você dorme, se você gosta, se não gosta, não gosta de ficar musculosa, legal, mas assim, você precisa ter uma capacidade mínima de se levantar, pelo menos, o teu peso do corpo, você tem que conseguir levantar para levantar o teu corpo, né. E aí também tem o lance de treinamento de corredor, né, hoje a gente já tá melhorando isso, mas há uns 2, 3 anos atrás, também me pergunto em que momento da história eu sei, mas e quem foi que disse que corredor só faz funcional? Por que raios? Não, cara, é uma das coisas que a gente tem que ter, mas antes de ser corredora, eu sou uma pessoa de 32 anos que eu quero chegar aos 80, então eu tenho que ter força, independente se a corrida existe ou não. Também tem que treinar funcional, porque o gesto motor da corrida também exige um movimento específico ou outro, mas e aí cabe a treinadora dessa pessoa dividir quando vai ser funcional, quando vai ser agachamento com peso, quando vai ser agachamento com salto, quando vai só naná e no Rodrigo e fazer o recover dela. Tudo isso para dizer que eu acho que falta um pouco de conceito, falta um pouco de informação mesmo, né. É usar esses espaços para ir levando a palavra do musculatura é importante, você tem que estocar, assim, erra para mais, sabe. Não é tão fácil ser musculosa como as pessoas pensam. Não é tão simples, não é só porque tu colocou 5 quilos a mais, você não vai virar um centauro. Que demora muito para você ganhar massa Demora muscular. demais, ainda mais se você nunca deu estímulo. Então, eu ainda vivo muito isso, né, de mulheres que eu lá nos treinos eu sugiro cargas, e aí eu sempre erro pra muito mais, porque eu sei que elas vão colocar, tipo, metade, Perfeito. primeiro com medo, então eu sempre joga 30 lá de cada lado, eu sei que elas vão jogar 15 e já tá bom, considerando que elas faziam com 5, se jogar 15 já tá bom. E aí, grande maioria vem: "Nossa, nunca achei que eu fosse dizer isso, mas eu tô gostando desse ombrinho". Ou "Nossa, minha panturrilha parou de doer quando eu faço treino de tiro", ou "Finalmente consegui o tempo que eu queria, Tô me superando, né, Ana? finalmente tá vindo aí". Que legal. Tudo isso é musculatura. Musculatura é de um jeito muito análogo falando, é estoque de saúde. E é engraçado, porque você já deve ter passado por isso, as pessoas que não te conhecem podem olhar e falar: "Nossa, uma foto sua super forte, que nem no passado", e você fala: "Nossa, tem hormônio". Só que mesmo para quem toma hormônio, que aí é outra questão, é super difícil, porque tem a disciplina, a alimentação, então realmente existe um excesso de demanda de hormônio no mercado, porém, não é tão simples nem com hormônio, porque se você não fizer o básico, o hormônio não vai ser um Não vai aditivo que ter vai te pra onde ir, ajudar. exato. Mas, em escala, a gente tá falando de hormônio, a gente tá falando de excesso de proteína, a gente tá falando de recurso de cafeína, hoje a gente tem produto pra tudo. Se esse produto não tiver pra onde circular no teu organismo, vira xixi. É simples, isso vale pra whey, isso vale pra hormônio, isso vale pra super cafés, isso vale pra qualquer coisa, você tem que ter a tua base muito bem feita, tua base de musculatura, tua base de estrutura de vida mesmo. Tem muita mulher que quer desculpa,
que quer treinar demais e não dorme. Falo, então, aí não adianta, eu não vou te dar 5 treinos por semana. Que a gente tá falando de GH, né? Exato. A hipófise agindo à noite, se você não dorme, como é que você vai produzir? Vai crescer o quê? Então, e de novo, falta conceito, falta informação direcionada para essas pessoas. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a um personal, a um físio, a um mentor, que seja, independente da frente, que seja da área da saúde. Mas, de novo, aproveitar esses espaços para dar esse tipo de informação que, cara, muita gente não sabe. Não sabe que força você não vê. Muita gente não sabe que é simplesmente sair comendo. Ou que, e aí esse, né? Eu trabalho com muita nutricionista junto. Quantas vezes eu não vi, nossa, parei de passar mal no treino. Porque comia que nem um passarinho? Sim. Nossa, aumentei todas as cargas. Ora, quem diria? Que comendo você ia ter capacidade de levantar o peso e aí o músculo ia vir. E aí agora você usa pra correr, pra sei lá o quê. Por isso a gente pode falar que o treinamento de base é para todo mundo. É pra todo mundo. Todo mundo tem base. Todo mundo deve ter uma base porque todo mundo espera ter uma longevidade com treinamento. Treinamento é para isso. Se você vai usar numa modalidade específica, outros 500. Mas mesmo quem não corre, tem que ter músculo. Mulher, homem. Mas o treinamento da mulher é ainda mais específico porque a gente ainda tem muitas questões que um homem, por exemplo, não tem. Mas um homem da vida moderna tem que considerar um monte de coisa. Então, acho que o grande lance e aí responde isso que a gente estava conversando um pouco antes, né? Que a galera tá sempre falando sobre o outro, opinando sobre o outro, indignado com as diferenças de pessoas que a gente tem. Mas eu acho que o grande lance é se olhar, entender o que você é capaz de entregar agora. Então, tipo assim, hoje eu consigo treinar para uma maratona e brincar com a minha filha? Então, beleza, eu vou fazer a maratona. Quantas vezes eu olhei justamente para mim e falar, não consigo maratona agora. Consigo uma meia bem mequetrefe, porque a minha prioridade agora é cuidar dessa criança, é ter uma qualidade de vida com ela. Aí as coisas vão mudando. Assim, o treinamento de base sempre existiu. O que vai mudando é o volume de corrida que eu tenho, é o volume de outros treinos, de outros acessórios que eu tenho. Mas o meu treinamento de base é inegociável. Inegociável. Independente do meu calendário de corrida, o meu treinamento de base e o meu tempo com a Duda são as coisas que eu não mexo. Aí o resto da vida vai ser. Porque uma coisa vai ajudando na outra, né? Com O certeza. treinamento de Com base, como certeza. mãe, você Eu tá já errei feliz. também de insistir na maratona e eu sempre estava cansada. E quantas maratonas você já correu? 23. 23 maratonas? Bastante. 24 agora, mês que vem. Qual que você vai fazer? Salvador. Salvador. E eu posso falar, já que a gente está falando de treinamento de base, respeito à individualidade, o alongamento e a mobilidade, né? Flexibilidade, essa capacidade do corpo de estar mais móvel, flexível, eles entram dentro do treinamento de base? Com certeza. Com certeza. Quando a gente fala de alongamento, a gente está falando de alongamento muscular e mobilidade articular. Então, alongamento é a capacidade do músculo esticar e contrair, enfim. E mobilidade articular é o tamanho da flexão ou extensão da tua articulação. Desculpa falar isso para o fisioterapeuta. Tô bem Imagina. radical hoje. E amarra com o que a gente estava falando de força não anda sozinha, alongamento não anda sozinho, flexibilidade não anda sozinho, mobilidade articular também não anda sozinha. Então, cabe a quem monta dosar o quanto e quando e como vai E por ser quê, né? esse treinamento. Então, eu acredito muito no alongamento pós-corrida. Coisa simples, mas simples, coisa de 5 minutinhos. Alonga músculo grande e aí sim vai tomar banho. Então, o que geralmente acontece, corredores pulam o desaquecimento. Então, o desaquecimento já tem uma função. Imagina que você estava lá fazendo treino de tiro, tá? Aqueceu, treino de tiro, paulada, desaquece, alongamento. Básico. Básico, assim, superficial, alongamento superficial. Esse é o ideal. Geralmente o corredor pula o desaquecimento, não alonga e já vai, sei lá, troca de roupa, vai trabalhar. Ou já entra no carro, tipo, fica sentado pra dirigir de volta pra casa. Tô exausto. Só esse choque pro corpo de sair de tipo 180 batimentos pra 90 e volta pro 50, que é o normal,
Cara, sem estímulo nenhum, imagina isso por meses. Mesmo que ele venha aqui uma vez por semana e faça um recovery e tal. Então, se bem dosado, dá para encaixar 5, 10 minutos de alongamento e mobilidade, ou 90% das vezes eu coloco antes do treinamento de base. Então, os 5, os 10 primeiros minutos do treino de todas elas é pelo menos uma mobilidade de corpo todo, um alongamento bem fraquinho, e aí vai para o treino de força. E uma vez por semana eu instruo que tenha um treino só disso. Então, Perfeito. principalmente para essas pessoas que não gostam de day off, mas tudo bem, você não precisa de day off, mas você vai fazer 30 minutos de alongamento, 30 minutos só de mobilidade. E aí isso auxilia e é primordial para um treinamento de força adequado também. Que nem você estava falando, o alongamento, a flexibilidade, as capacidades são uma das capacidades como a força. Então a gente tem que tentar equilibrar conforme aquela necessidade, conforme aquela pessoa. E você falou uma coisa agora que eu vejo como fisioterapeuta, principalmente a galera que é muito do treino, que é um tema bem complicado e o paciente não gosta de ouvir, às vezes, é o day off. Ora, Pô, Rodrigo, eu tô há 3 semanas treinando, 4 semanas. Como você gosta, tanto para corrida, para o treinamento de base, distribuir esse off, esse dia de descanso? Tem gente que fala 14 dias folga um mês folga uma vez por semana. Eu sei que depende muito de quem e como, mas de uma maneira geral, para quem está acompanhando a gente, que ainda não é aluna da Ana, que vai ser, como que você pode orientar o pessoal aí de casa que acompanha a gente, quando ele descansa, assim, qual a frequência do descanso? eu acho que aí eu vou ser bem mulher, eh, acolhedora e sensível, eu acho que é primeiro ouvir o corpo, porque eu acho que não tem sensação pior do que você ir para o treino cansado, não render e saber que foi porque você tá cansado. Sabe quando você sai e fala: "Não, eu vou insistir porque tô recomeçando aqui e eu tenho que fazer isso", e aí chega lá o treino não te dá nem a sensação de bem-estar, te deixa mais cansada ainda, e aí você fica: "Putz, eu devia ter descansado, mas amanhã eu não consigo mais descansar", então vira aquele bololô. Então acho que é primeiro se perceber. Estatisticamente pensando numa pessoa que corre 3 vezes por semana, ela vai descansar de 1 a 2. Totalmente descanso. Então pensa que uma rotina básica de uma mulher que está correndo uma prova para uma prova de 10 quilômetros, por exemplo, a Anne, por exemplo, ela descansa de 1 a 2 vezes, totalmente, mas descanso, assim, nem alongamento. O descanso não é fazer ioga, o descanso não é ir para o É cross, descanso. descanso é descanso. Descanso é descanso. Porque a gente não tá falando de descanso do corpo todo, a gente tá falando do descanso daquele estímulo. Então uma mulher que não corre e tem um treino, por exemplo, de superiores e inferiores, ela precisa descansar o superior e o inferior. Quando ela tá treinando superior, ela não tá descansando o inferior, O corpo é totalmente ela tá fazendo o interligado. superior. Aí no dia seguinte ela precisa descansar, aí ela descansou mais do primeiro dia, menos do segundo. Aí ela já vai descansar, já vai treinar de novo. Então, imagina se não tiver literalmente essa sessão de nada, é nada. Descansar é nada mesmo. Descanso faz parte do treino, né? É tão importante quanto o treino de base. Seja para ganhar musculatura, seja para ganhar condicionamento. Todo e qualquer estímulo físico, cognitivo, enfim, ele precisa dar o estímulo e descansar. Um exemplo muito claro é quando a gente está mexendo, e aí você vai falar melhor do que eu, quando a gente vê mecânica de corrida. Quando tem alguma coisa muito crítica, porque isso é outra coisa, ninguém corre errado, mas tem um jeito eficiente de correr, tem um jeito que você na sua mecânica, você vai gastar menos energia. A corrida eficiente é a corrida que gasta menos energia para deslocar, falando super no corte, de um ponto para outro. E quando tem alguma coisa muito específica, a gente tem o trabalho de educativo, a gente tem uma coisa de força específica, a gente tem o trabalho de físio para fazer aquela corrida ser mais eficiente. Ninguém suporta ficar fazendo educativo todo dia. Ou ficar fazendo os exercícios que você prescreve todos os dias, tipo: "Não, agora eu vou ele falou que eu tenho que levantar mais o pé, então eu vou fazer todos os dias". Não é todos Não os tem dias. adesão, né? Você vai dar um dia, aí você descansa, faz outra coisa, mexe com o braço, vai fazer um balé, aí daqui a 2 dias você vai lá, mexe o pé de novo, e daqui a semanas a sua corrida vai ser privilegiada com o estímulo cognitivo que você deu há semanas atrás. Então todo estímulo, ele precisa de descanso. E também é outra coisa que se eu pudesse falar em TV aberta eu falaria, porque muita mulher
é pega super de surpresa, assim, chega pra mim com 6 treinos na semana, e aí eu reduzo pra 4 e falo: "Nossa, menino, tô correndo assim, tô correndo bem, meu ombro cresceu, tô me sentindo mais cheia, o abdômen tá marcando", e no fundo eu tô assim: "Você dormiu, né, quem diria? Você só foi pintar Bobbie Goods com a criança", sabe, Perfeito. ao invés de ficar fazendo abdominal no day off. Isso vale pra tanto pra mulher, pra homem, pra todo mundo, né. Todo mundo, descanso Ser humano, né. descanso é treino tanto quanto qualquer treino. Ana, eu queria que você falasse pra gente, pra quem não conhece, o que que é o Mulheres que Treinam Muito? Mulheres treinam muito hoje é meu segundo filho, né, é o meu trabalho efetivamente, é o nome da minha assessoria, que também é uma marca de roupa, que também é um conceito, e começou, eh, quando eu trabalhava em academia, tinha só as janelas entre aulas pra treinar, e estava me preparando pra uma Spacity em 2018. E a galera na academia falava que eu não ia conseguir fazer a maratona, porque eu não estava treinando muito. Afinal de contas, maratona você precisa ter um volume, e eu entendo. Entendo que é um pensamento limitado e também entendo o que eles queriam dizer, mas o jeito que foi dito também não foi muito legal. E aí eu falei: "Cara, é o que eu tenho". E aí eu treinava, sei lá, 3 vezes de meia hora todos os dias, ou coisas parecidas. Então, se eu tinha um longo pra fazer, o longo ia ser no máximo de 1h30, porque eu só tinha essas, ou então fazia meia hora de tiro, aí fazia um alongamento, descansava, enfim, usava essas janelas. E aí quando no meio da maratona, eu lembro de pensar: "Nossa, foi uma", alguma coisa tipo: "Nossa, fui uma mulher que treinei muito, nossa, treinei muito dessa vez", e aí eu anotei no bloco de notas. A marca só veio depois que a Duda nasceu, então 2020, esse ano a gente faz 5 anos. E no pós-parto eu documentei o meu pós-parto todo em cima desse conceito. De que o meu muito, naquele momento, era muito parecido com o que eu tinha em 2018. Então, entre a amamentação da Duda, eu fazia uma coisinha de dançava meia hora e documentava: "Ó gente, hoje eu dancei 20 minutinhos aqui e tal". Aí a Duda foi fazendo meses, com quando ela tinha 9, 10 meses, foi nesse momento que eu já estava super condicionada, porque eu já estava correndo. E aí a pandemia estourou, ela tinha 4 meses e meio. Então eu consegui treinar literalmente o muito do muito, então fiz muitas maratonas na esteira, ficava treinando bastante para testar o meu corpo mesmo, porque eu nunca tinha me submetido a treinar tantas horas ou fazer os treinos demasiados, assim, de tempo, né, de ter o tempo. E aí quando a pandemia flexibilizou, eu quis voltar a ter tempos razoáveis de treino. E de lá pra cá, então a gente tá falando de 2021, de 2021 pra cá, os meus treinos de base são até 40, 50 minutos no máximo, mas a maioria dos dias é meia hora. Eu gosto dessa coisa do meia hora, porque me remete a quando eu realmente só tinha meia hora, e hoje poder escolher ter meia hora de um treino eficiente é muito especial pra mim, e eu gosto de mostrar isso. Na corrida hoje eu sempre escolho maratonas, então obviamente eu tenho que correr mais do que meia hora. Mas o Mulheres que Treinam Muito é esse lugar de que valida que o teu muito hoje pode ter 3 horas de duração e amanhã ter 15 minutos, e sábado 40 minutos, e domingo o muito foi pintar o cabelo. E então a gente brinca muito com esse muito na comunidade, de que o muito é sempre válido, o muito sempre importa. E sair dessa coisa de que, principalmente, corredoras de longas distâncias, né, que tem na cabeça de que só vale se for 1h30 de musculação, só vale se for 20 quilômetros, só vale, não, o que vale é você desbravar a tua vida aí e encaixar um momento pra você, né. É porque o muito pra você pode não ser o muito pra mim também, né. Exato. Em algum momento que aquela mulher Se tá o meu passando. muito hoje e mesmo pensando numa triatleta, se eu falar pra ela que eu treino 40 minutos de musculação e 1h30 de corrida, ela vai falar: "Que linda, eu faço isso antes do meio-dia na segunda". Então, né. Enfim, de novo, é muito mais sobre você saber que o teu muito importa pra você e no teu contexto, do que comparação, do que enfim. E aí é muito engraçado, porque quando saiu a primeira leva de camiseta, muita gente falava: "Ih, nem posso ter, porque eu nem treino muito". Eu falei: "Não, mas é você que tem que ter mesmo. Você que treina 20 minutos, então essa camisa é pra você". Então todas as estampas eu sempre gosto de contar essa história, assim, de que ninguém no Mulheres Treinam Muito treina muito de fato. Nosso muito é muito transitório, é muito cada dia é uma emoção, cada dia é
Meu muito hoje foi ir correndo até a escola pegar a criança. Tá bom, foi muito. Parabéns. Isso é fantástico. Ter essa validação é o mais importante dentro do Mulheres. Porque fator idade, rotina, se trabalha sentada, tudo isso vai interferir, né? E então, assim, eu tava pensando em outra coisa que eu vi uns treinos seus conjugados, eu acho isso se otimiza muito tempo também, né? Eu queria falar disso, aí eu ia entrar nisso, eu me perdi. Você, tipo, que você usa o espaço da academia, mas você faz muito treino livre, né? Usando peso livre, dumbbell, eu acho isso legal. É o princípio do movimento, né? Da biomecânica. Exato. É o que eu acredito como fisioterapeuta, né? E, E e é muito. Eu vejo isso, né? Toda vez que eu posto os meus treinos, a gente só aprende com uma outra treinadora, com a Cláudia. Ela foi minha treinadora por um tempo e mudou muito minha cabeça, porque eu vendo a musculação, obviamente. Mas eu conseguia dividir o meu treinamento de base em musculação, crossfit, funcional, e cada dia eu fazia uma coisa. O volume, no geral, dava a mesma coisa, mas eu ficava muito fechada. Então, crossfit, eu só faço um box de crossfit. Funcional, eu só faço no cantinho da academia que tem um kettlebell. Musculação, eu só faço na. E hoje eu viajo, assim, eu gosto muito de. Eu sempre gosto de ficar num cantinho porque eu não preciso revezar um supino com ninguém, mas eu sei fazer o supino. É muito mais sobre essa capacidade de eu sei fazer um supino reto e eu sei fazer um supino no chão se por acaso eu só tiver um kettlebell, sabe? Porque essa é a realidade de muita gente. Então, muitas mulheres também não têm acesso à academia por falta de tempo, por falta de segurança, sei lá, insira aqui a tua falta de acesso à academia. Então, o que que você tem? Tem um kettlebell, 2 sacos de arroz e um sofá. Tá bom, vamos. Porque é claro, vai ficar defasada na força, porque ela não tem sobrecarga, legal. Mas ela pode ter flexibilidade, ela pode ter resistência muscular, ela pode ter muitas outras capacidades que se eu não mostrar que ela é capaz de treinar num quadradinho com kettlebell, ela nunca vai entender quando eu falar isso pra ela, sabe? é muito melhor ela, um querobel, uma anilha e dois pacotes de arroz, do que nada. Esse é o ponto, né? O que que você tá fazendo já vai ser melhor do que nada. Ou acreditando que corredor não pega peso. Isso também me pega tanto quanto a pessoa que não acredita no. Ainda tem isso? Tem muito disso. Corredor não pode Tem pegar muito peso? disso. Ai, nossa, me pega muito isso. Quando vão na academia de camisa de prova, falar, é pra justificar que eu sou franga, pra justificar as cargas que eu pego. Cara, não. Você pegar peso na musculação não quer dizer que você vai. Primeiro, não quer dizer que você vai ficar musculoso. E se você tiver músculo, não é a ponto. Não é um músculo. Assim, quem dera fosse fácil de ganhar musculatura a ponto de te deixar lento na corrida, por exemplo. A ponto de ser 10 quilos a mais pra você carregar na corrida. Você tá falando como se, nossa, aumentou 1 quilo na elevação lateral, vai virar um Pegasus. Não, cara. Sensacional. Muito Não, bom. não é isso. Alecrim Depende de dourado, muito. calma. Depende de muitas outras coisas. Se acalma, se fosse fácil assim, eu seria um troglodita. Eu gosto muito de ser visualmente forte. Por mim, eu seria do tamanho do ninja. Nossa, eu amo, acho lindo. Porque eu entendo o trabalho que dá. Eu nunca fui capaz de chegar onde eu acho visualmente bonito, eu sei que é muito individual. E a mesma coisa do uso de hormônio. Eu nunca usei porque eu sei que eu precisaria fazer dieta. E eu não faço. Acho que até importante falar isso. Você não faz dieta, porém, você consome os Eu macronutrientes, sei o que eu tenho que comer. os nutrientes essenciais para você ter o combustível Não, para você exames estão tudo treinar. certo, não tem deficiência de nada, não sou anêmica, tá tudo ótimo. No café da manhã, você come fruta, você come legumes no almoço. Você não vai lá e come um pacote de Eu bolacha. eu não me alimento à base de gel de carboidrato só na corrida, né? Eu tenho a porção mínima de vegetal, de salada, de fruta. Mas se tu numa Tendo festa de filho fica um pouquinho mais fácil, né? Porque você tem que dar pra criança e você come junto. exemplo, né? Mas você vai numa festa infantil, você não vai deixar de comer. Jamais. Você vai num Festa infantil é evento. evento pra mim. Perfeito. Isso também é a outra parte que treinar mulheres nesse lugar mais acolhedor também é muito importante, porque eu vejo muita mulher que vem de assessoria ou gerida por homem ou alguém com cabeça um pouquinho mais de atleta. E quando eu digo atleta, é atleta profissional. Atleta profissional, realmente. Talvez a coxinha da festa vá atrapalhar diretamente na performance dele. E aí, mas ele é um cara que vive disso. Se eu falar pra essa mulher, você falhou no treino porque você comeu coxinha ontem. Oi, né?
Tô na Não é sobre TPM, isso. comer aquele Não vai comer um chocolate. chocolate, não vai fazer um brigadeiro? Faça teu brigadeiro. Eu prefiro que você coma teu brigadeiro e amanhã você vai treinar feliz, do que você fique chorando, ainda desidrata, não come o brigadeiro, amanhã vai pé da vida treinar. E eu acho que tem muito a ver, não é sobre o brigadeiro, é sobre a quantidade do brigadeiro, como você come. Só brigadeiro. Pô, depois Entendeu? Se o dia inteiro você não comeu um brócolis, um negócio verde, ainda vai macetar 2 quilos de brigadeiro? Toda TPM? Todo mês você tem isso, minha filha. você não vai ter energia para correr depois, né? Então tudo, Exato. uma coisa tá muito interligada. Vira e mexe quando festa infantil. Como, né? Como e tal. No dia seguinte, o que eu treino. E eu faço questão de provar. De mostrar que eu tô treinando bem, que eu aumentei as cargas, que eu sou capaz de aumentar tudo. Eu comi pra caraca ontem, é estoque pra hoje, gente. Isso também é zero falado. As pessoas não atrelam uma coisa a outra. Mas se você tem o treino diário, se você tem isso como hábito, não é um brigadeiro, não é uma festa infantil, não é férias. Férias também é um grande problema. As Sai pessoas da acham que, rotina, né? nossa, um mês vai, nossa, desandar tudo. Claro, pode uma percepção de esforço ali quando você volta, fica um pouquinho mais. Fica diferente, beleza, mas assim, são 3 anos treinando. Você vai tirar 2 semanas de férias? Calma, você vai conseguir. É aquela velha máxima, você tem que plantar para colher, né? E o músculo é isso, a rotina, a disciplina. E realmente é muito difícil, não dá para romantizar, falar é fácil, todo mundo vai Não é, conseguir. não é. E foi o que você falou, corrida é chata se você pensar friamente. Tédio, puta tédio. Correr mais de 5 já é um tédio. Você tem que querer fazer aquilo e querer, desbravar de certa forma. Tá tudo bem você não gostar. A musculação, se você parar pra pensar, é bem chatinha ficar só puxando e empurrando. Então, de novo, se você não se olhar, se você não saber por que que você tá fazendo aquilo daquele jeito, com o kettlebell, de sair do e tem isso, né, são principalmente mulheres que treinam para longa distância, são mulheres que estão saindo do núcleo familiar para treinar aquilo que ela escolheu. Então imagina se você estiver fazendo isso só porque tá todo mundo fazendo. Não vai sustentar, entendeu? E é por isso que a gente tem muita experiência ruim, não só de longa distância, mas de: fiz minha corrida e foi, mas não quero mais". E a pessoa larga o treinamento todo. Então, eu acho que desde o treinamento de base até o treinamento de longas distâncias tem que ser sempre pautado no que você sustenta, se você realmente gosta, se você tá afim de tentar por você, não só porque tá todo mundo fazendo, ainda mais agora que tá todo mundo fazendo. Que tá muito na moda. E você, como já correu mais de 20 maratonas, você sabe, acho que melhor que eu quando atendo uma pessoa que corre maratona ou que tem objetivos de maratona, a maratona não é só uma questão física. Eu acho que 21 é uma distância que você tem uma galera que corre, mas quando você fala de 42, a história começa a mudar um pouco. Porque você correr 42 quilômetros, você tem uma questão física, de preparo, planejamento. Todo em teoria, tem que acontecer um preparo. Você vai aumentando, você tem a fase corre mais, corre menos, só que tem uma questão mental, que você passar 42 quilômetros correndo. Quando eu vejo um paciente e fala, eu corro, eu quero ser maratonista, eu sou maratonista, eu falo, essa pessoa ela é determinada? Porque eu fui correr, que eu tava conversando com você, que eu corri 5K no passado, eu falei, pô, isso é muito chato. Só que é muito bom. Por quê? Tem um gasto calórico muito grande. E assim, não dá pra ser vida de adulto. Não dá pra ter. O que eu quero era sentar num bar e tomar uma cerveja. Só que eu não vou emagrecer, não vou ficar forte fazendo isso. Então você tem que fazer o que você não quer. E o 42, muitas vezes, quando você vai correr, do primeiro até o último quilômetro, você vai ter algum momento que você fala, por que que eu tô correndo? Não sei se você já passou, putz, hoje eu tô cansado. Hoje não tá sendo igual. Eu já corri uma maratona inteira pensando nisso. Sério. Seríssimo. É que o treinamento mental, como qualquer outro treino, é treinável, né, essa capacidade mental é totalmente treinável. Então quando a gente tá treinando pra maratona, muito se fala do físico, mas o mental tá ali, tá muito juntinho. Então, de novo, se você não tiver presente no teu treino, e aí eu posso falar isso de uma, até certa forma, muito romântica, mas eu sei que não é todo treino, ainda mais mulher, eu sei que não é todo treino que vai rolar, eu sei que não é todo treino. Tem treino que a tua própria playlist vai te irritar e nada faz sentido, e tá tudo um saco, e aí você desiste, ou você entrega e fala, ai, tá, mais um. Mas no montante final, naqueles meses de preparação, o seu mental tem que estar tão treinado quanto o físico. Claro que, eh, falando no endurance, isso é somatório. Eu acho que o treinamento mental
para longas distâncias, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Físico também, mas mental é mais. Porque não à toa, atletas olímpicas não são novinhas, não são de 25 anos. 35, 37. Nossa melhor maratonista brasileira tem 39 hoje. Então o endurance realmente ele é um em cima do outro, um em cima do outro. Mas é totalmente treinável, desde que você realmente queira fazer isso, né? E não é um treino do dia pra noite também, né? É um De forma processo. alguma, de forma alguma. A primeira maratona, por mais bem preparada que ela seja, por mais bem assessorada, por mais bem vivida que essa primeira preparação seja, a segunda, se bem preparada de novo, tende a ser muito melhor que a primeira. Então, pra quem nunca treinou, pra quem tem alguma dúvida, não conhece esse universo de divisão de treino, a gente falou de tiro. O que que é um tiro? O treino de tiro, como é que é essa divisão? O básico pra quem tá começando, pra aquela mulher que ainda vai ser sua aluna, ainda não é, mora longe e quer começar a correr. Como é que você divide ou ensina, mostraria para as pessoas para elas dividirem esse treino? Eu acho que é importante repetir o que a gente falou sobre dar o estímulo e descansar um pouquinho. Isso vale para todo estímulo dentro da corrida, para capacidades físicas, enfim. Então não adianta, tem um erro bem comum assim de corredores no geral, né, que é dar o mesmo estímulo toda vez. Então tem aquela pessoa que corre 5 quilômetros todos os dias, tem muita gente assim. Ou, eu corro meia hora todo dia. Tudo bem, é um baita de um estímulo, é muito melhor do que nada, sempre será, mas não dá pra esperar que tipo, segunda, terça e quarta, que na quarta a sua meia hora vai ser uma distância maior do que na terça, porque simplesmente você comeu uma pizza. Então o treinamento não funciona assim, a gente precisa realmente dividir os estímulos para que a capacidade seja treinada de formas variadas. Tanto capacidade cardiorrespiratória, então para o coração reagir a outros estímulos e te dar mais capacidade, te dar mais, literalmente, oxigênio para você usar na corrida. Então, se por exemplo, a gente quer chegar em 5 quilômetros ou melhorar esses 5 quilômetros, a gente tem que dividir os estímulos. Então, em um dia é legal você fazer uma corrida soltinha por tempo, então 30 minutinhos, vai gostosinho. Uma percepção de esforço relativamente baixa. Outro dia você vai fazer um treino intervalado, que é o famoso treino de tiro. Então, correr uma distância pequena, numa percepção alta e numa velocidade mais alta. Aí você pode fazer essa pausa ou literalmente parada, ou andando, ou correndo levinho. Que aí já entra em um outro tipo de treino, que é o fartlek, que é o corre forte, corre fraco, mas sem parar de correr, que já é uma outra característica. Então, se por exemplo, um treino de tiro você correu 200 metros muito rápido e teve que parar 30 segundos, no fartlek você vai fazer esses 200 metros não tão rápido, porque a sua recuperação tem que ser correndo leve. Então já são 2 treinos completamente diferentes, você já tem 2 semanas de estímulo. E no final de semana, que é quando normalmente as pessoas têm mais tempo, a gente coloca esse treino longo. Treino longo pode ser 5 quilômetros, pode ser 3 quilômetros, pode ser 10, pode ser os 30 para um maratonista, para um aspirante a maratonista. Mas é importante você dividir esses estímulos de treino numa proporção legal, para que o seu corpo não se acostume com esse estímulo. É para isso que a gente periodiza o treino, é para isso que a gente divide o treino. Tanto especificamente falando da corrida, quanto no treinamento de base também. Rola uma divisão, se você olhar macro, né, quando você vai fazer força com explosão, quando você vai fazer pouca repetição, quando você vai ter resistência de força, se a prova já está chegando, se a prova está longe, tudo isso, tem que ser minimamente calculado, mas no geral é importante sempre variar os estímulos. Isso poderia passar na TV aberta também. Bacana, porque você está variando as capacidades, né, do corpo. Também. E aí, no dia a dia, você vai passar por estímulos diferentes também, trazendo isso para o dia a dia, não só para o esporte, né? Um dia você pode carregar um peso, um dia você pode ficar mais tempo caminhando para ir para o trabalho. Então, você traz isso para o seu dia a dia. O nosso papo está muito bom, está muito bacana, mas o nosso tempo já está acabando. Poxa. Eu queria te agradecer, foi um prazer te conhecer pessoalmente, bater esse papo. Espero que as pessoas que vão acompanhar nosso trabalho, espero que as pessoas que estão vendo, assistindo o nosso bate-papo, consigam aprender um pouco mais para essa mulherada que quer começar a treinar, ou quem já está treinando sem acompanhamento, possa levar isso como uma lição, um aprendizado, que nem você falou, que às vezes não sai na TV aberta. Eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para quem está do outro lado. Você, mulher, mãe, treinadora, profissional de educação física, com essa vivência de maratona,
aquela mensagem que eu acho que é super importante. Obrigado, Ana. Obrigada pela escuta também, né? Foi uma baita de uma escuta. Eu acho que a gente tava conversando, é sempre legal a gente conversar porque a gente se ouve, né? Se ouve e lembra, e várias vezes você falou que acredita no que eu acredito, é muito legal falar isso também. Ver alguém que acredita no que a gente acredita e falar, ok, eu ainda acredito nisso que eu mesma tô falando, então muito obrigada por isso. O recado é que, independente da fase da vida que você tiver, eu acho que é sempre legal você se autoavaliar, se olhar com muito carinho, saber que independente da fase, é uma fase, e aproveitar com com muita intensidade essa fase, independente ela de qual seja. O teu muito pode ser literalmente muito, pode ser um pouquinho por dia, desde que ele nunca deixe de existir, porque ele sempre vai ser suficiente e no montante, no geralzão, vai fazer toda a diferença você não ter desistido desse muito. Então, esse o recado é sempre esse. Bacana, obrigado pela mensagem, foi muito importante. Eu acho que levar e dar essa voz para profissionais como você. E já vou estender o convite para uma próxima participação em breve, para a gente falar bastante sobre outro tema. Eu que agradeço o convite, agradeço o espaço. Obrigado pela paciência, né, pois tímida. É muito importante poder falar isso. Eu acho que quanto mais a gente falar em mais lugares, isso que a gente acredita genuinamente toda oportunidade é válida. Conte comigo para muitas participações. Com certeza. Até a próxima, Ana. Obrigado.